Bem-vindo, bem-vindo para o vídeo de hoje, que é do quadro Histórias. Aqui eu conto história para você, histórias que nos ajudam a pensar sobre nós mesmos, nos ajuda a refletir sobre como estou na vida e como posso me conhecer. Porque esse é o objetivo desse canal, que a gente tenha reflexões, leituras, experiências que nos ajudem a pensar sobre nós mesmos, a nos tornarmos seres humanos presentes, que participam da vida, que estão na vida. Que é isso? Que eu me afeto, eu afeto os outros e assim a gente pode ir crescendo e caber na vida, do seu tamanho, sem muito aperto, sem estar largo demais, mas você pleno em você mesmo, se ocupando. E hoje a história é o lenhador e o rei afegão. É uma história afegã, um conto afegão do século XVIII e que traz para a gente uma perspectiva bastante interessante, inclusive na minha relação com a vida espiritual, com Deus, com as minhas crenças e com a crença na vida, acreditar na vida e estar na vida, superando todos os seus testes que ela impõe. Então vamos de história. Então essa história começa com um rei querendo conhecer melhor os seus súditos. Então esse rei transitava disfarçado ali de sufi, né, de um homem, um andarilho. Ele conhecia as pessoas do seu reino. Nesse dia ele viu um lenhador e foi conversar com esse lenhador. Boa tarde, meu senhor, como está? Como vai o trabalho com a sua lenha? Ah, muito bem, estou super bem, disse o lenhador. Ah, mas sabe que eu fico na dúvida? Eu queria perguntar para você, falou o rei. Se você não puder mais vender, cortar e vender lenha, o que você vai fazer? O lenhador, com muita tranquilidade, respondeu bem, vou encontrar outra forma de sustento. Isso certamente não será problema, eu mudo. Então o rei, astuto, quando voltou para o reino, decretou que não se podia mais vender lenha no seu reino. Todos os lenhadores não poderiam mais trabalhar. Ele esperou um pouco e foi visitar o lenhador novamente. O lenhador estava tranquilamente fabricando e vendendo cintos de couro. O rei disse, vejo que você vai muito bem, que você superou o que o rei impôs e já encontrou outro ofício. Sim, disse o lenhador, agora vendedor de cinto. Estou muito bem e a vida me mostra o que eu devo fazer para o meu sustento. Pois o rei disse não. Foi muito fácil. Precisa de mais um pouquinho de dificuldade. O rei decretou que não se poderia vender cintos de couro no seu reino. Um tempo depois, ele voltou à casa do lenhador para saber o que estava passando com ele. O lenhador então disse, como vai, meu amigo? O senhor aqui passando de novo? Sim, estou passando por aqui e vim ver como estava, porque eu vi que o rei decretou que não se podia vender mais cintos de couro. Pois, meu amigo, isso não foi um problema. Eu agora sou carregador na feira e aí eu consigo o meu sustento, pois eu ainda tenho um corpo forte que pode trabalhar. Pois o rei ficou como pode esse homem conseguir superar todas as adversidades que vão aparecendo? Não. Ele então decretou que todos os carregadores iriam fazer parte da guarda do rei e não receberiam comida e nem local para dormir. Ficou muito difícil. Como que eles iam ser guarda se não podia comer, se não tinha lugar de dormir? Pois bem, o então lenhador, que já tinha sido vendedor de cinto, que já tinha sido carregador na feira e agora era da guarda real, estava ali e o rei o avistou ali no meio dos outros guardas que chegaram ali por
que eram carregadores, e disse: poxa, agora a vida foi complicada para o senhor, não? Como que o senhor está fazendo? Agora não tem nem comida. Ah, pois eu encontro uma forma. Eu penhorei a minha espada, estou aqui forjando essa postiça, uma de madeira, ele estava entalhando na madeira, até ver onde que a vida vai me levar para o meu sustento. O rei disse: não é possível que este homem confie tanto na vida, confie tanto em Deus. O rei, no dia seguinte, deu uma ordem: você chama aquele guarda, que era o lenhador, pois ele vai executar o prisioneiro que está no calabouço. O lenhador ali, que não fazia mal a ninguém, estava um pouco apreensivo, mas foi confiando em Deus. Algo vai acontecer. E o rei sabia que ele não ia poder executá-lo porque ele não tinha espada. Era uma espada postiça, de madeira, não ia cortar a cabeça de ninguém. Pois quando ele levantou a espada, confiando que algo ia acontecer, o prisioneiro gritou: não, não me mate, porque eu sou inocente. Esse julgamento foi errado, eu sou inocente. Então criou-se aquele alvoroço que o rei determinou que fosse feita uma investigação e a espada caiu, porque ele não ia poder executar o prisioneiro com aquela espada. O rei ficou muito surpreso com toda a sincronicidade das coisas e deu início à investigação e descobriram que aquele prisioneiro realmente era inocente, que ele estava sendo acusado por assim, vamos acusar logo para resolver este problema. E a vida dele foi posta em risco. Mas o lenhador sabia que algo ia acontecer. Então, o rei, que ficou muito admirado com a confiança do lenhador, a sua capacidade de se mover, de mudar, né, de encontrar formas para a sua sobrevivência, com muita humildade, com muita tranquilidade, nomeou o lenhador seu conselheiro. E a vida dele melhorou muito nessa condição, e o prisioneiro foi dito como inocente e pôde seguir a sua vida. Então essa história, gente, parece muito interessante. Primeiro me diz aí se você gostou dessa história. Porque essa história ela traz um aspecto que a gente pode dizer confiar na vida, confiar em Deus, né? Ela tem um aspecto espiritual bastante importante. O que a gente pode interpretar como símbolos nessa história? O rei como as provações da vida, que vem todo o tempo com o rei, né, com a sua grandiosidade, a vida com a sua grandiosidade, traz para a gente desafios sempre. Até o meu último suspiro, eu vou estar suscetível aos desafios da vida. As coisas se apresentarem diferentes do que eu desejo ou do que eu pensei. E como que eu lido com isso? Eu posso ficar triste, eu posso me recusar a mover, né, a seguir, a mudar, ou eu posso ser flexível, maleável, encontrar saídas, me olhar, encontrar novas habilidades como o lenhador. Então, como o lenhador, que é alguém, é um aspecto resiliente, que não luta com o inevitável. Porque muitas vezes a gente fica batendo cabeça com algo que não vai acontecer, com o inevitável. Então, sim, se não tem jeito por um lado, eu encontro um outro caminho, como ele foi fazendo. E com essa fé, que a fé, ela tem a ver com conhecer algo. A fé, ela não é algo abstrato que eu acredito sem fundamento, que eu acredito como algo do além. Não, a fé, ela vem porque há um conhecimento, não um conhecimento intelectual somente, mas um conhecimento no coração de que aquilo é real. É por isso, as pessoas com uma fé inabalável têm dúvida, porque é real isso que sentem, é real que confiam nessa crença. Eu, por exemplo, eu tenho uma fé incrível e eu já passei por tantas situações em que eu vi, né, que eu senti no meu corpo a presença
de algo maior, a presença que para mim é Deus, né? Porque eu acredito, eu tenho fé em Deus. Eu tenho uma vida espiritual e uma espiritualidade muito sólida, né, no meu percurso de vida. Então essa história para mim é isso, é a gente acreditar em algo muito maior que está movendo, não uma mente. Quando a gente fala assim, parece que é uma mente humana. Não é a nossa mente humana toda egóica, que estou aqui por interesse próprio. Não. É só olhar para as estrelas, para o movimento dos astros, para as estações do ano, para a natureza, para as nossas vidas, que tem algo que está gerindo isso. E essa história fala disso. Tem algo aqui que vai atuar precisamente. E o lenhador representa isso, a nossa fé. Que sigo em frente porque é certo que vai dar certo. E uma outra coisa que aparece nessa história é que, por essa confiança tão firme, tão profunda do lenhador, ele não reclamava. Mas ele dava os passos à frente. Ele se movia para frente, com flexibilidade, com maleabilidade para mudar. E esse é um aprendizado muito interessante para a vida. Quer você acredite em Deus, quer você tenha uma vida espiritual ou não, esta vida que se move tão rápido, que tem tantas adversidades, uma habilidade importantíssima para a nossa sobrevivência é que a gente aprenda a ser maleável, flexível, né? Que eu me curve, que eu balance, mas não quebre. E como cultivar uma mente flexível, uma emoção flexível? Para isso, e a neurociência hoje mostra claríssimo tudo isso, né? Então essas histórias antigas que vão trazendo esses ensinamentos, hoje a ciência comprova. Para eu ser flexível, eu tenho que aprender a viver experiências distintas, eu tenho que aprender novas habilidades, porque isso tudo proporciona a mim, ao meu sistema orgânico, inclusive, biológico, que eu saiba encontrar saídas, que eu saiba ser criativo, porque a criatividade é isso. Como que eu encontro soluções, saídas diante de situações inusitadas ou diante de situações que simplesmente me aparecem? E eu adquiro isso à medida em que eu for tendo experiências de vida. Experiência de vida significa eu participar da vida, eu não me isentar, eu não me bloquear porque não é do meu jeito, porque não é assim que eu quero, porque não é do meu desejo, então eu não faço, não vou, não aprendo. Como está aprendendo? Se pondo na vida, ainda que isso sofra um pouco. Certamente para o lenhador, estou aqui tranquilo na minha vida vendendo lenha, de repente não pode mais. Deve ter um sofrimento, mas eu não reclamo, eu não questiono, eu não luto contra, eu encontro uma saída criativa, uma saída que pode inclusive me trazer motivação, e assim a gente vai aprendendo a ser flexível. E emocionalmente flexível também. O que significa ser emocionalmente flexível? É eu não negar sentir, eu não oprimir um sentimento, eu permitir que ele me atravesse. E à medida que eu vou aprendendo a ser atravessada pelas emoções, pelas experiências, eu vou ficando mais maleável, eu vou sendo mais experiente. Logo, com mais experiência, eu vou encontrar mais soluções. Então, ao invés de eu me fazer de vítima, que para mim tudo é muito difícil, que eu não vou dar conta, eu firmo o pé no chão, eu aprendo. E eu desfruto o caminho de aprender, de encontrar novas formas. Então essa história é uma das minhas preferidas. Ela me mostra que a vida, eu vou chamar a vida para não chamar de Deus ou de algo maior, a vida, ela encontra as suas saídas. E eu, me implicando na vida,
vou encontrar as saídas para a minha vida, vou perceber as oportunidades que estão todo o tempo. Né? Às vezes eu estou aqui insistindo numa relação, insistindo num trabalho, que não me deixa bem, que não me faz crescer, mas porque eu conheço. Então, também eu posso me ousar a fazer algo distinto. Eu posso me preparar para fazer algo distinto. Eu posso aprender para eu mudar e encontrar novas formas para a vida ser mais plena para mim, para eu estar mais na vida. Eu espero que essa história te estimule a estar na vida com tudo, todas as maravilhas da vida, inclusive o que é um pouco doloroso. Mas isso também é superado. A vida também se encarrega de nos ajudar a superar as nossas dores, que fazem parte da vida. Também, né? Também faz parte da vida. Espero você no próxima história e nos próximos vídeos. Sempre um prazer enorme ter você aqui comigo.